Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para bater nosso papo de toda semana, trazer conteúdos para vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Você que quer ser líder ou é líder já, você conhece uma coisa chamada PVE? Se você não conhece, fica aí que daqui a pouco você vai ouvir sobre isso. Meu nome é Antônio Miranda e sou especialista em liderança transformadora. Nossa missão é ajudar líderes de empresa a tornarem-se agentes de transformação dentro do mundo corporativo. Mas isso não invalida que você seja líder do que for, aonde for e como for, porque todos nós temos esse potencial. Muitos dos nossos conteúdos podem te ajudar, não importa onde você está exercendo a sua liderança, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, na sua empresa. E muitas vezes o líder nem é o cara que tem o cargo de líder. Às vezes o líder é aquele cara que é reconhecido por todo mundo como líder. E isso tem a ver com PVE, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Eu vou fazer hoje um resumão do que eu comentei a semana passada, dos nossos conteúdos do nosso último vídeo, porque eu deixei essa parte do PVE, que ela é bastante interessante para discutir hoje com mais tempo, com mais calma. Mas o que eu falava semana passada sobre a liderança? Eu falava que o líder tem que ter a crença possibilitadora da liderança. Se ele não tem essa crença, ele não vai desenvolver hábitos de liderar. E liderar, as pessoas dizem, o líder nasce pronto? Se ensina alguém a liderar? É lógico que se ensina alguém a liderar. A pessoa pode nascer com o que a gente pode chamar de disposição em ser um líder, mas ele precisa desenvolver habilidades. Às vezes a pessoa muito tímida acha que nunca vai ser um líder, mas às vezes algo desperta e essa pessoa pega no tranco e ela vai acabar sendo um grande líder. Então, qual é a grande responsabilidade de um líder? É a responsabilidade de ajudar pessoas a se desenvolverem. Por isso que eu chamo de liderança transformador. Porque o líder que tem responsabilidade com liderança, ele procura o quê? Desenvolver pessoas. Este é o líder que o novo mercado, o novo século espera. É um líder que ajuda a desenvolver pessoas. Acreditar que as pessoas são capazes, elas precisam desenvolver habilidade. Essa é a nova cultura de liderança. A cultura em que você acredita no capital humano. Você tem um novo padrão de desenvolvimento. Você não tem mais a expectativa de um gestor simplesmente, você tem a expectativa de um líder que ajuda as pessoas a se desenvolverem, que se preocupa com a humanização da gestão, a humanização da liderança. Isso é que faz a diferença. Esse é um novo modelo, um modelo que muitas empresas buscam, mas hoje a grande dificuldade é achar o capital humano, a pessoa que se dispõe a essa posição. Você sabe que existem pesquisas que dizem que hoje a maioria das pessoas, e às vezes muito líderes podem se incluir nisso, elas são contratadas por boa capacidade técnica. Ele é um bom engenheiro, ele é um bom químico, ele é um bom administrador, ele é um bom financeiro. Então ele tem excelente capacidade técnica, mas ele tem pouca capacidade emocional. É o que a gente chama de coeficiente emocional. Você tem o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. Se você não conseguir harmonizar essas duas potências que você tem, a sua inteligência e o seu autocomando emocional, você não consegue uma boa gestão. Você não consegue liderar as suas equipes de uma forma humanizada. Que é isso que o mundo moderno precisa. Porque hoje as próprias pessoas, quando começam a trabalhar numa empresa onde a liderança ela é pragmática demais, ela reconhece de menos a habilidade das pessoas, ela não se preocupa em desenvolver pessoas, hoje, o profissional que está saindo da faculdade, o profissional que está saindo do mercado, está saindo para o mercado, ele escolhe a empresa que melhor oferecer para ela esse desenvolvimento de sócio-humanidade dentro do mundo corporativo.
Por mais que as empresas queiram ganhar dinheiro, elas estão começando a descobrir que o capital humano que elas têm é a coisa mais importante delas. Ela tem que valorizar isso e fazer também as pessoas aprenderem com isso. Porque o líder um dia, ele vai embora, ele se aposenta, ele muda de empresa e você precisa ter pessoas abaixo dele preparada e desenvolvida para assumir uma nova posição. Então essa é a visão do líder do novo milênio, né? O líder que gera aprendizado. Ele consegue ampliar a visão de todos os colaboradores em relação aos objetivos que a empresa tem. O líder transformador, ele consegue aglutinar as pessoas, o que a gente pode chamar de solidificar a visão de todos sobre aquilo que é um grande benefício, que é o crescimento da empresa, porque vai gerar novos empregos, vai empregar novas pessoas, vai gerar oportunidades. Ele leva o dia a dia dele de uma forma extremamente colaborativa. Isso é a visão do líder transformador. Então, o líder transformador, ele tem uma parceria estratégica com as pessoas e a ideia é desenvolver o grupo. Desenvolver as pessoas dentro do grupo e o grupo cresce com o crescimento das pessoas. Você, quando parte para desenvolver o seu departamento, a sua empresa ou a sua gestão, você não pensa em alguns indivíduos, você pensa no todo. E você pensa nas pessoas que são mais colaborativas para te ajudar a atingir mais pessoas. Porque ganha o liderado, ganha o líder, ganha a equipe e ganha a organização. Onde todos ganham, todos são mais satisfeitos no processo e conseguem talvez atingir mais facilmente seus objetivos. Então essa é a ideia do líder transformador dentro do mundo corporativo. Ele faz as pessoas resistirem a qualquer situação de fracasso, ele faz as pessoas acreditarem que não existe fracasso, existe resultado. O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, mas ele jamais é um fracasso, porque mesmo quando ele é negativo, ele gera um aprendizado. Então, muitas vezes você percebe que o líder, ele desvaloriza a pessoa que comete alguma falha no processo. E ele desvaloriza, sabe o quê? Ele desvaloriza a oportunidade das pessoas aprenderem. Porque se ele chegasse para a pessoa e dissesse: o que aconteceu para você ter tomado essa decisão? Qual foi tua linha de raciocínio para chegar nessa decisão? E fazer a pessoa pensar no processo, você está fazendo a pessoa se autoanalisar e aprender com a falha que cometeu. Por isso que eu gosto de dizer que os erros não são para ser punidos, eles são para ser colhidos. Porque de todo erro, de toda falha, você colhe experiência. E são as experiências que te tornam cada vez melhor. Nenhum de nós nasceu sabendo. A gente conseguiu desenvolver muito a nossa criatividade, a nossa habilidade, baseado nas experiências que a gente viveu, e essas experiências nem sempre tiveram os melhores resultados ou o resultado que nós desejávamos. Então essa é a diferença. O líder, ele tem que deixar o liderado dele consciente que ele tem uma responsabilidade sobre o processo, mas o líder tem a responsabilidade sobre o processo, o liderado tem a responsabilidade sobre a ação. Mas os dois juntos têm que conversar a respeito. Sempre que um resultado não for aquilo que você esperava, ou que a organização esperava, ou que o seu liderado esperava, analisar as adversidades, analisar o que aconteceu para aquilo não ter se atingido o objetivo. E também analisar quando você tem sucesso, porque você pode aprender bastante com o seu sucesso. Não é só comemorar, é realmente aprender com ele. Então, depois de você estabelecer aliança, depois das pessoas confiarem em você, depois de você aprender a escutar as pessoas, a esclarecer papéis, a respeitar a confidencialidade, você entra num processo extremamente criativo, que é o processo chamado PVE.
PVE nada mais é do que uma coisa chamada de ponto de vista ensinável. Você já deve ter ouvido falar no termo visão de mundo. Eu posso olhar o mundo de uma forma, você pode olhar o mundo de outra forma. E o mundo é o mesmo. Cada um de nós tem uma visão do mundo que vivemos. Então, quando eu lidero pessoas e eu procuro fazer as pessoas atingirem o meu objetivo, é quase que inconsciente que eu tente fazer com que as pessoas ajam da forma que eu agiria. E para que isso se torne uma verdade possível, ou se torne algo que dê o mesmo resultado esperado, eu tenho que ensinar às pessoas o meu ponto de vista. Por isso que chama-se PVE, ponto de vista ensinável. Qual a visão que eu tenho do processo desse trabalho? Eu não preciso exigir que a pessoa faça exatamente da forma que eu faria, mas eu posso ensinar para essa pessoa qual o meu ponto de vista para fazer aquilo. Qual caminho neurológico eu criei para fazer aquilo. E muitas vezes o líder pensa que é simples, o cara vai lá fazer igualzinho você, mas ele não vai lá fazer igualzinho você. Se você não sentar com ele, não conversar, não rabiscar, não mostrar, não estudar o plano que você coloque na parede para todo mundo ver, muito provavelmente eles farão da forma que eles entendem que tem que fazer. Pode levar o resultado que deseja? Pode, mas pode não levar. Então, para que você tenha certeza daquilo que você quer, aprenda a usar o PVE. Primeira coisa que você faz durante um PVE é ensinar a sua missão pessoal para as pessoas. A minha missão pessoal como profissional. Qual é o meu objetivo aqui dentro dessa empresa? Esse poderia ser o nosso objetivo. Então eu vendo para as pessoas quanto líder qual é o meu objetivo. Eu costumo dizer para as pessoas que dentro do mundo corporativo, eu liderando uma reunião, não existe a minha opinião e a opinião de vocês. A minha opinião não é a melhor, a sua não é melhor. É melhor aquela que for melhor para a organização. Então você começa a vender para as pessoas esse ponto de vista. A minha missão pessoal, ela tem que estar coerente com a missão pessoal daquela organização que eu presto serviço. Porque eu vivo daquela organização. Eu estou 70% da minha vida naquela organização. Se eu não conseguir ensinar esse ponto de vista para as pessoas, eu não terei colaboradores. Eu terei pessoas trocando hora por salário. E você talvez não saiba o quanto é ruim você liderar pessoas que trocam hora por salário. É talvez a coisa mais incongruente que existe no mundo corporativo. A pessoa não está lá porque quer, ela só está lá porque ela quer ganhar o seu dinheirinho e ela só faz exatamente aquilo que ela quer fazer. Ela não vai nem o que ela pode fazer ou o que você espera dela, ela só faz o que ela vai fazer. Por isso que quando você transfere o teu ponto de vista ensinável, quando você está falando da sua missão, você consegue identificar o quanto aquela pessoa se identifica com a sua missão e com a missão da empresa. Então essa é uma grande diferença. Faz a diferença no processo. Eu costumo dizer, a pessoa diz, não, mas o ponto de vista dentro do mundo corporativo é o mesmo. Não é o mesmo. E aí eu vou para o lado do ser humano, né? O meu lado psicólogo, né? Eu sou empresário desde dos 16 anos de idade, me tornei psicólogo e me tornei consultor. Então eu sempre olho a minha visão de psicólogo porque eu descobri que visão de mundo é uma coisa que tem a ver com a sua criação, com o seu desenvolvimento desde criança, como você foi criado, o que você entende do mundo, quais suas expectativas, quais seus sonhos. Essa é a diferença. E eu costumo para dar uma visão de mundo para vocês de uma forma simples, já que a gente está no mundo tecnológico aqui, os recursos são direto, coloquiais, né? Eu costumo contar a história de um padre que foi visitar um presídio que tinha um corredor bem estreito e ambos os lados tinham as portas e as portas tinham aquela janela de grade.
Aí o padre caminhou naquele corredor, até que ele chegou em frente a uma cela, olhou assim para o preso que ele estava segurando na grade assim. O padre olhou para ele e o padre falou: meu filho, deve ser muito triste você ficar aí atrás das grades. Aí o preso olhou para o padre e falou: não, padre, para mim quem está atrás das grades é o senhor. Para mim quem está atrás da grade é o senhor. Então você veja o que é visão de mundo. Então, ensine o seu ponto de vista operacional que atinge o objetivo da missão do seu departamento. Missão essa que tem a ver com a missão da sua empresa, com o resultado que a sua empresa espera de você, para o seu colaborador, para a sua equipe. Ok? Quando você entra nesse processo, você entra numa coisa chamada círculo virtuoso de ensinamento. Você vai começar a perceber que as pessoas têm vontade de aprender, porque nunca ninguém se preocupou em ensinar para elas detalhes conceituais. Você pega o cara e ensina detalhes técnicos. Por que fazer? Qual o objetivo de fazer? Como esse processo vai ser terminado lá na frente? Tá? Então, o ponto de vista ensinável é uma coisa extremamente importante. Aí você entra num círculo virtuoso de ensinamento. As pessoas começam a se preocupar com ensinar para as outras, as pessoas começam a perguntar como pode aprender algo diferente, vê o outro fazer, se pergunta como se faz, porque o ser humano tem essa sede de crescer. Se você der a oportunidade, isso vai acontecer. Tá? E a falta desse ciclo de ensinamento torna-se um círculo não virtuoso, um ciclo negativo. Ninguém ensina ninguém, todo mundo faz por osmose aquilo que aprendeu e as coisas nem sempre saem como a gente deseja. Então, o ponto de vista ensinável é um fator de sucesso. Sucesso do seu departamento, sucesso de você como líder, que vai ser reconhecido como bom líder, tá? Sucesso de que as pessoas olham para você, as pessoas do teu departamento, e se espelham em você, e elas dizem às vezes: eu um dia vou ser como esse cara. O quanto você gera de respeito por ter essa preocupação de aglutinar a tua equipe dentro de um processo colaborativo, onde todas as pessoas estão envolvidas no resultado. Você ensina para as pessoas a sua cultura empresarial, né? O PVE da cultura empresarial. Você sabe o que é o PVE da cultura empresarial? E eu vejo muito isso em empresas que eu dou consultoria. A pessoa entra na empresa, ela vai fazer um processo de integração. Aí, se a empresa for uma empresa que trabalha com produto químico, ela vai ficar 3 horas ouvindo detalhes de segurança sobre o produto químico e 5 minutos sobre a cultura da empresa. 10 minutos sobre regras de recursos humanos. Quase nunca se fala quem são os gestores, a história deles. Então, a empresa vendeu uma cultura ou vendeu uma biblioteca técnica? E, gente, eu não sei quantos de vocês já participaram de uma integração. Você senta numa sala e as pessoas falam. Se você pegar 20% daquilo que eles falam ter a ver com a cultura da empresa, eu bato palma. Porque a maioria delas nem isso fala da cultura. Eu entendo que a primeira coisa que a pessoa tem que entender quando entra numa empresa é qual é a cultura que essa empresa tem. Quais as dificuldades que você vai passar nesse negócio? Elas com o objetivo de contratação a qualquer custo, por falta de mão de obra, só falam as glórias. Ninguém fala das dificuldades. E aí você contrata pessoas que acham que aquilo vai ser só flores, e não é isso. Você sabe disso. Quem está no mundo corporativo sabe o que eu estou falando. A mesma coisa você pode levar para N situações, N contextos da tua vida. Toda vez que você mesclar uma meia-verdade, amanhã ou depois você vai ter as pessoas descobrindo que aquilo era uma meia-verdade.
e vão te cobrar disso. Então, para mim, a cultura empresarial é extremamente importante para quem vai trabalhar na sua empresa. Quando você é um líder e sabe que a sua empresa faz uma integração não tão satisfatória nesse sentido, procure você fazer uma integração ao teu departamento. Quando a pessoa chega no primeiro dia para trabalhar com você, se é que você já conheceu essa pessoa, né? Porque tem empresas que contratam as pessoas e não deixam nem o gestor saber. Você vai saber contratar alguém para trabalhar com você no dia que ela chegou lá. O que também é uma falha. Mas você, se for um líder colaborativo, um líder transformador, você vai aprender a lidar com isso. Você tem que aí sentar essa pessoa, fazer a sua entrevista com essa pessoa, conhecer ela, conhecer a vida pessoal dela, conhecer quais a expectativa dela quando vai trabalhar lá. E transferir para ela o conhecimento sobre aquele departamento e aos poucos sobre a empresa toda onde ela está trabalhando. E isso chama-se ponto de vista ensinável da cultura empresarial. E o último ponto de vista ensinável, que a gente vai discutir hoje, a gente vai discutir outros em outros momentos, é o fator do sucesso. O sucesso pessoal seu como líder, o sucesso pessoal da pessoa e que pode levar ao sucesso da organização como um todo. Como que eu faço a pessoa vislumbrar o sucesso que ela está lá? Eu tenho pessoas que trabalharam comigo, eu tenho um caso recente de uma pessoa que se formou engenheiro, quando veio trabalhar comigo, ele estava saindo do colegial de uma empresa que estava fechando, de um colégio que estava fechando, e ele estava sem oportunidade de ir para uma faculdade. E com orientações ele conseguiu uma bolsa, ele foi, estudou. Este ano ele se formou, me procurou, porque ele não estava trabalhando mais comigo, e veio trazer para mim o diploma e o relatório de nota dele. Ele não tirou uma nota abaixo de 8 durante 5 anos de faculdade de engenharia civil. O que eu vendi para ele? Eu vendi para ele uma visão de sucesso. Como é que você constrói sucesso? É focando naquilo que você quer. É acreditando no teu trabalho, seja ele qual for. É sempre sendo o melhor possível naquilo que você faz. Você pode até não ser o melhor do que a pessoa te esperava, mas você tem que ser o melhor possível que você poderia fazer. E quando você agir dessa forma, você sempre vai ser reconhecido e as pessoas sempre vão te dar as melhores oportunidades, porque sabem que você agarra as oportunidades e faz dela a diferença na sua vida. Porque a oportunidade todas as pessoas têm, mas elas às vezes não enxergam. Sabe por quê? Porque elas não querem, porque elas não dão atenção a isso. Elas se acomodaram naquilo que fazem. O líder transformador faz as pessoas acreditar que cada dia elas podem ser melhor. E elas podem ser melhor. Assim como você já foi um dia e hoje é muito melhor do que você já foi. Então, quando você ensina o ponto de vista de sucesso para as pessoas, que vai fazer a diferença na vida delas, você vai perceber que elas são outras pessoas. Elas têm mais autoestima, elas têm mais bom humor, elas chegam todo dia para trabalhar com muita vontade de fazer o que elas vão fazer. E isso faz toda a diferença no sucesso da sua gestão como líder e você vai ser reconhecido também por todos os gestores e acionistas e donos das empresas em que você prestar serviço. E se você é um cara que hoje não está num cargo de liderança, você pode estar num cargo de liderança. Comece a aprender o que é ser um líder. Comece a aprender a cultura da liderança transformadora. Continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho aí para receber nossas notificações, porque toda semana nós vamos trazer conteúdo onde você que hoje é um office boy pode se tornar um líder transformador. Basta você acreditar em você e você tem a certeza que você pode, você tem capacidade e você só precisa desenvolver habilidades. E isso você encontra aqui com a gente, tá bom? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo o vídeo e até a próxima semana. Um abraço.